continuar vendo Pandas hoje e ver um pouco, no final do Pandas, ver um pouco de plotagem. Então, plotagem, eu sofri muito no início com plotagem, mas depois que você aprende o poder que tem a plotagem, as possibilidades são muito, muito, muito grandes. Então, tipo, fazer uma plotagem no Tableau, no Power BI, Power BI eu não conheço tanto quanto o Tableau e ClickView, que eu trabalhei mais tempo em Looker, mas depois que você realmente entende com alguma profundidade plotagem com Python, com Matplotlib, né, que é a lib, que é a biblioteca que a gente usa, cara, o nível de qualidade dá tipo, ensino médio MIT, assim, o salto é muito, muito grande, a possibilidade é muito grande. Então, eu vou começar mostrando um pouco dessas plotagens, algumas plotagens em mapa, que é uma habilidade interessante que o Python permite, e a gente volta lá para a aula de pandas. Inclusive, a biblioteca de plotagem geográfica que a gente vai usar chama GeoPandas. Pra você ver como Pandas não é uma biblioteca, né? É um universo próprio ali do Pandas. Então, eu me mandei por e-mail. Deixa eu pegar aqui no meu e-mail. Não teve música hoje, cheguei atrasado. O Léo está agradecendo. Não, eu não gosto das musiquinhas de criança nos shows de Pô, talentos. canta muito as crianças, pô. Ah, sei, mas, tipo, sei lá. Justo, Eu, eu reconheço que elas cantam bem, é só eu que não, não gosto mesmo. justo, justo. Isso é algum trauma, Lelis? Pra uma Não certeza. necessariamente, porque, A cara, mãe obrigava a eu cantar. gosto de karaokê, por exemplo. Entendeu? Ah, vai ter que cantar. Mas eu sei lá, como eu disse, eu gosto, não é nada contra o show de talentos, inclusive, porque, por exemplo, quando é de mágica, assim, eu acho super legal. Quando é alguma habilidade e tal, assim. Mas agora, as crianças iam cantar, velho, sei lá, parece trabalho escravo. Não sei, cara. Porra, trabalho Parece que os escravo, pais né? obrigam as crianças a Meio cantar que bem, obriga, bicho, pra né? ganhar dinheiro. Sei lá, velho. Negócio meio. Caraca. Não, mas tem muitos casos bem sérios disso que você tá falando, Lelis. Não é, cara? Sei lá, tipo, eu gosto de Michael Jackson desde muito novo, assim, então eu conheço bem a história dele. E, cara, ele foi um cara que provavelmente participou dos shows de calor da vida aí de forma escravista pelo pai, né? Mas ele é um caso extremo, né? É, O Chicote total, né? estralava lá. O caso da tenista, acho que é a Serena, né? É quase a mesma coisa. O Chicote Sim, estralava e pouco importa o sim. resto. Zé Guide, cadê? Eu vou, ao invés de rodar em Python, porque eu consigo rodar isso que eu estou mostrando para vocês, ele chama Kepler, foi a Uber que desenvolveu, usei muito no iFood. É, geralmente eu rodaria em Python, mas precisa instalar a biblioteca. E aí eu tentei instalar hoje agora há pouco e não tinha permissão. A gente arrumou a permissão da maioria, dá para instalar quase tudo, mas esse aqui não instalou. Acho que é um pacote menor. Então eu vou mostrar para vocês aqui na versão web dele, ao invés de rodar no notebook Python. Chama Kepler, é bem, bem legal. Basicamente eu vou subir uma. Cadê agora? Eu vou subir um dataset, são dados reais, mas é um sample que, enfim, que eu preparei. Deixa eu ver como vai funcionar, faz muito tempo que eu mexi com isso. Ele basicamente tem a origem, eu estou virando o monitor para mostrar para vocês, olha a loucura. Ele mostra a origem, destino e tem deveria ter uma coluna de timestamp nele. Acho que eu não preparei direito isso. Ah, tem sim, tá aqui. Então, ele permite esse tipo de coisa, né? Você bota um dado geográfico aqui, ele está rodando na minha máquina, então eu não estou botando os dados, não é do Recover, né? Mas mesmo que fosse do Recover, os dados não estão na web. Ele roda, chama client-side, né? Ele roda na minha máquina numa versão web. Então, basicamente, esses pontos são os pontos geográficos que tem no meu arquivo. Esse é o tipo de coisa muito, muito, muito simples que dá para fazer com Python. Depois eu mostro o arquivo para vocês. É latitude, longitude e se é um destino um destino ou ai meu Deus, um, uma origem. E aí o tempo vai passar, vou dar o play no tempo, você vai ver que esse negócio vai movimentando ao longo do tempo. Eram basicamente entregas ao longo do tempo. Só deixa eu lembrar como é que faz aqui. Acho que já tem uma primeira limitação que não tinha antes. Só tem 10 mil linhas aqui. Esse negócio tem
centenas de milhares de linhas, então eu acho que não vai funcionar tão bem. Geocoder, cadê o negócio disso? Acho que eu vou ter que deixar para depois isso aqui. E rodar no próprio Python. Não tô achando onde é que coloca o tempo. Dele. Não tô conseguindo. É o tipo de análise interessante que dá para fazer com dados geográficos, porque você consegue ver o tempo passando e meio que as pessoas se movendo nas regiões do Brasil, onde elas moram e onde elas trabalham, né? E de manhã você vê elas indo para o trabalho e à noite você vê elas voltando para casa pedindo de casa. E aí onde ficam os restaurantes, onde ficam os lugares. É o tipo de análise super útil. Esses arcos aqui são os caminhos de destino e origem, né? Só que eu não tô achando o tempo passando para mim. Talvez seja a versão web que não permite isso. Mudou um pouco de alguns anos para cá. Bom, vamos voltar para lá. Acho que é um site que vale a pena. Eu rodo em Python, acho que é um site que vale bastante a pena ter no arsenal de vocês. Fazer análise de dados geográficos, e aqui na Recovery isso é bastante possível. Isso aqui ajuda bastante, bem útil. Beleza, vou fechar aqui. Depois eu até mando esse dataset para vocês. Esse notebook eu não vou explicar, mas eu vou passar. Inclusive, eu usei ele na, no artigo que eu escrevi lá na faculdade. Eu peguei basicamente vários pontos de cidades e aí eu usei GeoPandas, assim como tem o Pandas, né, que é para. Eu expliquei ontem, né? Pandas é acrônimo para dados em painel. Aqui é um dados em painel geográfico, então ele tem mais uma dimensão que é a dimensão de espaço. Então ele permite, assim como o Pandas permite você fazer correlação, somas, né, fazer coisas matriciais ali, o GeoPandas permite fazer isso no espaço, o que é insanamente poderoso. Por exemplo, eu consigo ver qual é a área de um polígono, se um ponto está dentro de um polígono. Aí, agora pode parecer uma coisa meio inútil, né? Mas quando você está analisando, putz, existe sei lá, um bairro e eu quero saber se essas pessoas estão dentro daquele bairro. Fazer esse join pelo espaço dá muito trabalho fazer sem essas funções do GeoPandas. Então, vale a pena, de novo, ter no arsenal aqui. Isso aqui chama Shapefile, né? Esses polígonos aqui do bairro, eles são disponibilizados pelo IBGE. Então, eu baixei lá no site do IBGE, importei aqui, chama Shape, né? É o formato dos bairros, e ele já abre, né, nesse formato, olha. Nesse mapa do Brasil, claro, é o mapa do Brasil, mas ele não é o mapa do Brasil em si, né? Eles são todos os municípios, 5.500 municípios do Brasil, formando o mapa do Brasil. De novo, usei esse tipo de coisa aqui para fazer análise, né? Para ver se a distância dos lugares impactava. Tem uma série de possibilidades com isso. Então, como que a gente aprendeu ontem, terça-feira, vocês conseguem fazer isso numa boa, já sem muito estresse. É basicamente escolher o dataset, e aí o dataset ele precisa ter os polígonos, né? E esse polígono, no notebook que eu vou passar para vocês, vai ter essas coisas disponíveis, mas isso aqui eu baixo no site do IBGE, e aí o fato de ter o polígono permite fazer esse tipo de coisa, cara. Eu não lembro exatamente o que é isso aqui, ó. É o PIB per capita. Então, fiz a cor dos municípios ser o PIB per capita. Então, esse tipo de coisa, que talvez seja fazer uma soma no Excel é muito mais fácil que fazer uma soma em pandas. Mas fazer essas análises um pouco mais sofisticadas no Excel, cara, daria um trabalho, e eu acho que não chegaria nem perto da qualidade, mas mesmo que chegasse, daria um trabalho muito maior. Essas coisas se tornam meio automáticas quando você tem esse tipo de linguagem. Eu não vou explicar o notebook, é quase que um notebook para vocês botarem ali, putz, se precisar algum dia, eu uso alguma coisa parecida com isso. Tem bastante opção. Eu tinha outro, eu pensei que estava aqui, mas era usando o Google Maps, né? Então eu consigo pegar esses polígonos e botar em cima do Google Maps, aí você consegue interagir. Deixa eu só abrir aqui, eu já paro de ficar mostrando o gráfico. E a gente vai lá escrever código. Então eu estou usando o mesmo notebook da aula passada, eu só adicionei a plotagem ali no finalzinho do notebook. Se der tempo a gente chega lá. Tô demorando um pouquinho para carregar, né?
é o mesmo notebook da aula passada. E aí enfim, só vou continuar. Só deixa eu voltar lá na plotagem, a esse tipo de coisa aqui. Não é o mesmo dataset nem nada, mas não é nem o Google Maps aqui, mas só um exemplo, né? Você consegue plotar aqueles shapes, que ainda assim são polígonos, são shapefiles, em cima de um mapa interativo. Então, esse tipo de coisa são poucas linhas de código em Python. Você pode botar um app, igual acho que o Douglas está entregando lá em precificação, você pode botar um app online para a pessoa ir interagindo, sei lá, a venda da Recover, realização de acordos e brotando durante o dia. São coisas, não são triviais, mas é quase isso. Tudo com meia dúzia de linhas em Python aqui em cima. A maioria ainda é de importação de linha, de biblioteca. Tá, vamos voltar para a aula. A gente tinha parado aqui, né, na plotagem. Então, eu peguei as latitudes e longitudes e plotei. E aí a gente ia começar essas ideias de um pouco de group by, de manipular os dados, as colunas, exportar os arquivos, importar os arquivos. Então, vamos. Na aula passada eu escondi as linhas e fui escrevendo junto com vocês meio que real time ali. Dessa vez eu deixei os códigos abertos. Deixa eu pegar o pedacinho do código que eu queria. Droga, um instante. Tem um código de dados de carro. Eu não tô achando. Ai, cadê? Aqui. Então, se vocês quiserem chegar nessa mesma célula que eu tô, dá um Ctrl F altos, que é o nome do CSV. Então, a gente vai deixar aquele CSV da aula passada meio para trás, né, que eram setores censitários, as zip codes da Califórnia, e vai hoje trabalhar com esse outro dataset aqui. Então, eu não estou nem baixando o dataset, estou pegando direto lá do GitHub. GitHub, vocês vão aprender com o passar do tempo, é um repositório, o maior repositório do mundo de códigos aqui para a gente baixar. Inclusive, vou fazer o jabá aqui para vocês. Inclusive, o curso, ele está lá no GitHub. Vocês digitem GitHub e aí o curso está nessa URL aqui. É o curso completo, é um curso bem maior, mas 3 anos atrás. Mas aqui tem todo o conteúdo. O conteúdo que a gente está passando aqui é uma simplificação desse conteúdo maior. Então a gente está pegando esse módulo 1 e medida de centralidade, dispersão. Cada uma dessas era uma aula, um notebook, uma aula de 4 horas, então um notebook um pouco mais longo. E a gente está meio que resumindo isso no curso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está nessa aula 1 ainda, nesse primeiro módulo, que era o módulo mais básico ali de pandas e tudo mais. Na verdade, está no pré-requisito de 0 aqui de Python ainda. Então, a gente vai passar para essa estatística básica, né? Pandas, probabilidade, mas mais superficial, e depois vai para a estatística multivariada, que essa sim, de novo, é a parte mais importante. Eu falei antes de gravar, agora gravando. Essa sim é a parte realmente importante do curso. Entender isso aqui com profundidade, pelo menos os conceitos, é o que vai diferenciar você entender análise de dados e não entender análise de dados. Inclusive, como é que faz um experimento, como é que faz um teste, por que viés é importante. Esse trecho do curso é onde, se vocês quiserem prestar atenção em um pedaço só, prestem aqui. E como a gente vai usar basicamente Python e Pandas para fazer aquele pedaço, essas coisas que a gente está vendo agora são os pré-requisitos. Depois a gente vai lá para o Machine Learning, a gente vai gastar mais tempo no Machine Learning, porque eu acho que é mais produtivo, tem mais coisas novas. Mas nada mais é do que uma simplificação, inclusive, da parte de estatística multivariada. Então, eu vou deixar o link aqui com vocês. Os notebooks que a gente vai usar aqui não são os mesmos, né? São notebooks um pouco menores, mas ainda assim vale a pena deixar o repositório ali, tem bastante coisa que dá para reaproveitar. Beleza, vamos voltar. Então, tá aqui. É a primeira linha que eu rodo, né? Eu dei um shift enter na linha. Não, na verdade não é a primeira linha, vou dar um restart aqui.
eu vou restartar o notebook porque eu já tinha rodado ele. Então, quando você rodar ele pela primeira vez, eu não estou importando o pacote do Pandas. Então, esse PD aqui, que era o apelido que a gente tinha dado para o Pandas, ele não vai funcionar. Ó, PD não foi definido, né? Ele não está dentro da memória do Python. Tá vendo que na linha ele aparece com uma linha 1. A primeira linha que ele rodou. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na aula passada. Botar na memória do Python o que significa PD. Então, eu vou importar o Pandas. Eu poderia escrever Pandas aqui agora, mas como eu sou preguiçoso, eu vou dar um apelido para ele e chamar ele pelo apelido. Aí, de novo, ao invés de escrever 5 linhas, que dá um trabalhão, eu vou escrever 2. Isso aqui. Tá vendo que agora isso aqui era o número 1, virou o número 3, porque a ordem que não é a ordem que você enxerga, né? É a ordem que aparece das rodagens das células. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que na aula passada, dar uma olhada no data frame. Esse data, de novo, o data frame pouco importa, podia ser qualquer um. Usei porque aqui tem mais texto e as coisas que a gente vai fazer vão depender de alguns group bys e é mais simples, é mais fácil entender isso com texto do que com número. Nesse dataset são 50 mil linhas de transações de veículos no eBay. Putz, zero a ver com o nosso negócio, mas acho que vai ajudar a gente a treinar. De novo, não importa tanto, mas aqui está a data que foi crawleado. Esse crawled aqui é alguém escreveu um robô que foi lá no site puxar o dado para a gente. E essa é a data que foi puxado do site, é antiga. E, enfim, tem a URL, né? A URL quando você entra no Mercado Livre, aparece o URL, que é a concatenação do título do produto anunciado. Isso aqui é um pouco dessa URL. É um monte de informação. Aí tem o ano, o tipo do carro, acho que tem a potência, combustível, né? Isso aqui é a nossa gasolina. Isso aqui acho que é gás natural, não sei exatamente. E um postal code, esse aqui é o nosso CEP, né? Está diminuindo. Tem algumas informações, não é tão importante. O que importa para a gente é continuar fazendo as coisas que a gente estava fazendo na aula passada de aprender as filtragens, a manipulação dos dados. Então, vocês viram como ver o nome das colunas. É assim que a gente vê o nome das colunas. List. Opa. Tem várias formas. Eu uso essa. Talvez as pessoas usem essa. def.columns. Columns names, talvez. Você pega o nome das colunas. E aí eu quero ver usando a segunda aula agora, o for, o if, o que tem em cada coluna. Eu quero pegar a coluna name e ver o que tem dentro dessa coluna name, fazer um sample desse negócio. Então, como isso aqui é uma lista, eu posso percorrer essa lista. Lembra da segunda aula? Então, o que eu vou fazer é percorrer essa lista e dar uma olhada rápida em cada uma das colunas para ver qual é o tipo de dado, alguma coisa assim. Eu poderia fazer aqueles describe, aqueles infos que a gente viu na aula passada, mas o objetivo é aprender Python, né? Então, isso vai dar uma roubada. Esses caras são só os numéricos, né? Ele apresenta a média, diz o padrão, essas estatísticas básicas só das variáveis numéricas. Eu quero ver das variáveis que não são numéricas. Então, como é que eu faria aqui? Alguém me ajuda a escrever esse código? Eu quero percorrer as colunas do data frame e dar uma olhada no que tem dentro. Começa com for, né? Aí, for. A variável que vem agora é a variável que vai receber o valor iterado. Então, eu vou chamar ela de nome da coluna. Nome da coluna. E o que vai ser iterado é o nome das colunas. List def. Vamos ver se funciona, né? Print. Nome. E aí vocês começam a escrever, apertam Tab, ele autocompleta para você. Tá aqui. Como é que eu fazia um filtro no Python? Lá no Python não, no DataFrame Pandas da aula passada. Eu fazia igual eu faria num dicionário, né? Eu boto o DataFrame, abro esse símbolo aqui, o colchete, e boto o nome da coluna dentro. Será que isso aqui vai funcionar? Agora, eu quero ver se isso aqui vai funcionar. Então, o que eu vou fazer eu vou printar esse negócio, que não é o ideal, e vou dar um break depois para ele não percorrer todas as linhas, né? Porque imagina que ele vai printar um monte de coisa. Então, eu só quero que ele printe o primeiro que ele passar. Então, para eu testar se o código está funcionando. Melhor, né? Eu vou botar um head aqui. Eu expliquei, né? Ele traz só as X primeiras linhas. O default é 5. Eu vou deixar o 5 aqui. Beleza. Então, a primeira linha é o nome da coluna. A primeira linha é a data. Então, ele trouxe aqui a data certinha. Eu poderia fazer um jeito ainda mais esperto, que é, eu quero checar se esse negócio aqui for um texto. Se for um texto, eu quero analisar, para ele não me ficar analisando as variáveis numéricas. Então, vou fazer o nosso if lá, né?
Primeiro deixa eu ver como é que ele retorna o tipo do dado. Info. Não. Dtype. E não se preocupem tanto em, cara, como é que ele vai retornar o tipo do objeto certo. Putz, demora para pegar essas coisas, não se preocupem tanto com a sintaxe. Eu falei isso em praticamente todas as aulas. Agora eu vou ver se esse negócio aqui, tá vendo? Eu peguei a coluna, e aí como cada coluna tem um dtype, um tipo de dado diferente, eu vou percorrer as colunas e ver. Se for o tipo de dado que eu quero, né, que é strings, textos, as coisas que a gente quer ver, analisa. Se não, não analisa. Então, e se eu fizesse isso aqui, ó? Eu não sei se isso aqui é uma string, alguém sabe? Acho que não. Não. Não sei como é que vai fazer. Eu sei que tem um método roubado, então eu vou jogar no Google. Eu não queria usar o método roubado. Como checar? How to check pandas column type. E aí você vai falar, vai ter um método chamado numeric. Is numeric? Se sim, faz uma coisa, se não, faz outra coisa. É o tipo de the types, e tem o código aí pronto. Eu sei que o método já é o isNumeric, então eu vou roubar e já colocar o próprio método. Opa, não é esse. Boa, acho que é esse. Esse é o tipo de coisa que vocês mais precisam aprender aqui. Pegar o problema que você tá tentando resolver, seja lá qual for, e perguntar para o Google. Se você souber fazer isso bem, você não precisa nem saber programar. Basicamente, essa é a grande habilidade das pessoas que escrevem, enfim, que não são desenvolvedoras, mas que escrevem códigos ali no dia a dia. Então, tá vendo? Ele tem um método, aprendi agora, esse aqui eu nunca tinha usado. E ele vai me devolver verdadeiro ou falso, se for o tipo que eu quero. Então é isso que eu vou usar. Eu vou pegar uma coluna, tá vendo? DF, colchete. Tô pegando da internet aqui, aprendendo junto com vocês. Vou pegar esse método e vou passar ele para o meu if. Se for texto, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou pular. Então, eu vou importar aqui para ver se funciona. Dependendo da versão, pode ser que esse negócio tenha mudado. É normal que mude ao longo do tempo. Então, é bom entender também se a versão do Pandas que a gente está usando, que provavelmente é nova, é das mais recentes, funciona com esse código aqui, que, ó, tá vendo? Em Pandas, eles sempre colocam. Na versão 0.20, você pode fazer isso. Vamos ver se funciona. Bom, funciona. Então, eu posso pegar essa função. Aí, lembra, a função, ela funciona abrindo e fechando parênteses, passa o input, né, o que você quer comparar dentro dela. Então, vamos ver se funciona. Vou apagar essa linha que não faz tanto sentido. Aí a função abre e fecha parênteses e bota esse nome da coluna, ele é uma variável, né? É a variável que está iterada do for. Mas como eu parei o for, ele ficou com a primeira variável que rodou. Opa, vou pegar só o nome da coluna. Então, aqui dentro tem o primeiro item da lista de DF, que é esse cara aqui. Por isso que eu estou reaproveitando ele aqui para testar. Ó, devolve como true. Então, se isso aqui for uma string, que aí eu falei ontem, a string no Pandas ele chama de objeto. Podia chamar de string, que era mais fácil, mas ele chama de objeto. Então, talvez o certo fosse, se isso aqui for um objeto, o dtype do Pandas for um objeto, retorna como verdadeiro. Tanto que está escrito aqui, ó, dtype igual objeto. Parece uma data, né? Como ele, e isso é bastante importante, como ele identificou isso aqui como um objeto, como uma string, como um texto, as funções de data não vão funcionar. E aí eu falei ontem, as funções de data são muito ricas no Pandas. Somar data, fazer diferença de data, ver se a data é um feriado, ela tem uma possibilidade assim insana. Plotar com data é melhor do que plotar sem data, porque ele entende a data automaticamente e te ajuda a ver trimestre, ano, ele te ajuda bastante. Aqui ele não entendeu como data, ele entendeu como objeto. O que a gente deveria fazer talvez seja transformar isso aqui numa data. E aí vocês lembram como faz, né? Lembra que tinha um in place ou a gente sobrescrevia a coluna. Vou fazer aqui. Isso aqui não é o ideal da gente fazer porque é repetido e a gente tem pouco tempo, mas era isso aqui, ó. Isso é importante. Acho que date time, alguém lembra?
Então, eu peguei o nome da coluna e sobrescrevi, né? Eu falei que a coluna, na verdade, agora é ela mesma, só que transformada em data. Significa que se eu rodar esse negócio agora, que, de novo, ele está retornando a primeira coluna, deveria retornar um datetime. Então, agora, ele não vai retornar mais como verdadeiro aqui embaixo, né? Quando eu falar isso aqui é uma string, ele deveria retornar como false. Aí tudo bem, eu não queria analisar a data mesmo, então eu vou deixar esse código aqui para cima para ele funcionar quando vocês rodarem. Quando eu joguei para cima, esse nome da coluna ele tá sendo definido embaixo. E aí é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, não vai funcionar. Se você restartar esse notebook e rodar, esse negócio não vai funcionar. Porque o nome da coluna está sendo definido na parte de baixo. Então eu vou botar string aqui. E aí vai funcionar. Aqui vai funcionar, porque está carregado na memória do Python, né, do computador. Então esse negócio funciona. Esse negócio funciona, ainda é a primeira. Agora o que eu vou fazer é nosso if desse método aqui. Vou jogar ele lá para cima para também funcionar. Então tá aqui, ó. O nosso código vai percorrer as colunas que são de texto através desse método que eu achei na internet. Achar as coisas prontas na internet é um dos pequenos prazeres que a gente passa. Então, if. Se esse método aqui for igual a true, então se isso aqui, se a coluna for igual a true, faça alguma coisa. Aí, se não, pass. Pass é não faça nada. Esse se não pass ele é inútil. Se você não botar isso aqui, ele continua funcionando. Então, eu vou deixar explícito para vocês entenderem o que está acontecendo. Outra coisa, aprendizado meio inútil agora. Outra coisa que não faz sentido, que não faz diferença, sentido faz, não faz diferença, é esse se uma cláusula for verdadeira, igual a verdadeira. No Python, de novo, os bichos que escreveram esse negócio devem ser as pessoas mais preguiçosas do mundo, mas eu acho que eu gosto disso. Se você não botar esse igual a true, ele continua funcionando. If uma cláusula for verdade, 2 pontos, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Então, vamos ver se, ó, print o nome da coluna. Agora ele deveria printar só as colunas que são texto, né? Opa, ele printou o data frame, só quero o nome da coluna. Tá aqui, ó, os nomes das colunas que tem texto. Vou tirar esse true e deixar ele comentado para vocês lembrarem. É tão melhor estar explícito, né? Força o cara a botar igual a true para ficar óbvio o código, mas não. Funciona. E aí, de novo, se isso aqui tirar, tipo, se a cláusula for verdadeira, roda o que está dentro do indentado, do que tem um espacinho. Se não, faça essa outra coisa. Se eu tirar isso aqui, continua funcionando. Então, o Python ele é um pouco amigo das pessoas preguiçosas, ele escreve pouco código. Se isso aqui for verdade, roda, se não, não faz nada, só pula e segue a vida. Beleza, isso aqui funciona. Agora, o que eu quero fazer, na verdade, é dar uma. Eu poderia fazer várias coisas, mas eu vou pegar essas colunas, filtrar o nosso dataset, filtrar não, né? Filtrar a coluna do dataset e falar assim, cara, quais são os valores mais frequentes que aparecem ali? Então, como é que eu faria isso rapidamente com o data frame? Primeiro eu vou filtrar a coluna aqui. Vou tirar, bom, deixa o print aí. E eu vou botar uma função, e aí, de novo, vocês não vão aprender nenhuma função. É mais fácil eu aprender a pesquisar no Google do que aprender as funções. Mas eu vou usar a função value counts. Eu não sei se escreve no plural, eu acho que sim. Aliás, eu vou fazer 2 prints. Uma eu vou printar isso e outra eu vou printar o nome da coluna. Aí vocês vão ver que vai ficar tudo meio junto, né? Ele não vai pular linhas. E a gente aprende a pular as linhas. Vamos dar um break aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele pega a primeira. Opa, não funcionou. Ele pega a primeira coluna do dataset. Se esse negócio for igual a uma string, né? Essa função é string detalhe. Isso aqui retorna verdadeiro se for uma string. Se sim, printa o nome da coluna e printa aqui um negócio que. Deixa eu só ver porque que não funcionou. Alguém os universitários aí, o que eu fiz de errado? Eu acho que é o if sem colocar o break dentro da indentação do if, porque a primeira coluna não é um texto, e aí ele passa pro break, não é?
Se você der um tap no break, A acho que agora vai primeira dar. coluna não é um texto. É verdade. Ah, que bom que tem pessoas para me ajudar aqui. Sofri tanto disso. Beleza. O que ele fez aqui? O que que o velho cão... Obrigado, André, né? Geraldo. Geraldo. O que que ele fez aqui foi pegar o dataset e essa função, de novo, tem 1000 funções. Eu vou usar essa aqui para passar mais uma função para vocês. O que ela faz, para quem veio do Excel, o que ele fez foi uma tabela dinâmica que agrupa essa coluna e faz uma contagem de quantas vezes ele aparece lá no dataset. Esse dataset tem 50 mil linhas. O que está escrito aqui? Das 50 mil linhas, essa coluna, que é a coluna name, o nome do anúncio, eu vou chamar assim, tem 38 mil únicos, né? Quer dizer que, sei lá, 11.200 e um monte são repetidos. E aí aqui estão falando quais são repetidos. Ford Fiesta, por exemplo, apareceu 78 vezes. Então, para quem veio do Excel, tabela dinâmica, agrupa por name e faz a contagem. Para quem veio do SQL, isso aqui é o group by com count. E aí, select, nome da coluna, group by count. Esse nome talvez não seja uma coisa, ela é meio única, né? Deveria ser uma coisa mais individual. Então, eu vou botar uma cláusula aqui no meu if. Eu falei, eu não quero a primeira coluna, eu quero pular a primeira coluna. Tem várias formas de pular a primeira coluna. Eu vou fazer do jeito mais explícito, que é, cara, essa cláusula aqui tem que ser verdadeira, ou seja, tem que ser uma string and. Como é que eu faço para ele pular primeiro? Eu posso fazer ele começar, eu poderia cortar o meu dataset, ou não andar no dataset, mas o que eu vou fazer e o nome da coluna tem que ser diferente. Como é diferente mesmo? É assim? A name. Beleza? Então, assim, pega todas as colunas que são texto e que não tem que não é a name, né? Não é essa primeira. Vamos ver se funciona. Beleza, aí ele parou. Então ele está falando que. Nossa, isso também não é tão legal. Ele está falando que o vendedor. O que que é esse negócio aqui? Comercial, enfim. São vendedores privados e são vendedores comerciais. Dos nossos 50 mil, só tem um que não é privado, que não é um particular. E agora eu vou tirar o break e rodar para todas as linhas. Então, o que ele está fazendo é pega meu dataset e faz uma análise rápida para mim de todas as linhas. Aí ele passou pela primeira coluna, seller, ele falou assim, olha, nessa coluna tem essas coisas aqui dentro. Na segunda coluna, offer type, tem essas outros tipos de dados. E assim por diante. Price, tem 1.400 linhas das nossas 50 mil que tem preço zero. E assim por diante. Passando por tudo. Então tem o tipo do veículo, pô, tem limousine é que mais aparece. Bizarro, né? O que é esse negócio aqui? Sei lá. Ônibus, cabriolé, enfim, ele vai passando. O dataset não é importante pra gente, de novo. E aí a maioria dos carros tem odômetro, aqui, o odômetro, né, tem mais de 150 mil quilômetros rodados. Aí o que que a gente poderia melhorar aqui? Primeiro eu queria pular uma linha entre cada uma das colunas. Pular linha é uma coisa meio feia no Python. Você tem um comando que significa pular uma linha, que é isso aqui, ó. A barra invertida em um N. Então vocês vão aprender que tem a barra. Lembra que eu falei ontem? A barra, na verdade, essa não é a barra invertida, né? Essa é a barra normal. A barra, ela no Windows, você precisava botar duas barras, porque uma barra só ele não entendia. É por conta disso. A barra, na verdade, é um caractere especial que libera funcionalidades especiais. Então, quando eu boto um barra N, ele tá entendendo que é para pular uma linha. E aí tem um monte de coisa que eu posso botar aqui depois do barra para ele ter algum comportamento especial. Quer ver? Ó, pulou uma linha. Eu poderia fazer, cara, ao invés de pular uma linha, bota um espaço, sabe o nosso tab? A setinha para um lado e para o outro? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Coloca bota um barra T, o barra T significa tab, e depois do barra T, bota um espaço e bota o nome da coluna. Agora vai ter um recuo aqui no nome da coluna. Talvez uma melhoria maior do que essa seria eu escrever o nome da coluna. O T ficou inútil agora, né?
Beleza, fiz uma análise rápida aqui. E a última coisa que eu vou fazer, aí vocês vão se acostumando, se eu botar o número 1 aqui dentro, eu poderia fazer do jeito explícito, né? Eu estou fazendo do jeito implícito. Existe uma função desse value counts, que é ele trazer a densidade. Significa que ao invés de ele trazer a contagem, ele vai me trazer esse número percentual. Tem um density igual a true aqui, mas eu vou colocar o número 1, que é mais rápido. E aí o número 1 vai me trazer, cara, quantos por cento dos dados do tipo veículo, o tipo do veículo é igual a uma limusine. 28% são limusines, 20% são combis e assim por diante. Então, é o tipo de coisa que a gente faz o dia inteiro, o tempo inteiro, quando pega um dataset novo ali e quer analisar. Então, de novo, no Excel, esse value count seria uma tabela dinâmica seguida de uma contagem. No SQL, esse negócio seria um group by com count. Isso, beleza. Nossa, revisamos aqui um pouco do conteúdo. Aí tem o describe, aquelas coisas que a gente tinha visto. Tá, agora vamos para os group bys, né? Eu não vou entrar tanto nos group bys, porque as possibilidades no Panda são muito, muito grandes. Tem melt, tem stack, tem cara, uma infinidade de coisas. Eu vou passar para vocês basicamente o group by, que é o principal, com o aggregate, lá, com uma função especial, e eu vou passar o cross tab, que é um jeito meio genérico de fazer. E aí depois existem outras, sei lá, uma dezena de outras funções que fazem casos especiais desses dois. Então, acho que a função mais simples que a gente poderia entender agora é o group by. O group by, para quem veio do Excel, é basicamente a tal da tabela dinâmica. E aqui também tem a tal da tabela dinâmica, eles chamam de pivô. Mas eu não vou entrar, acho que vai ser um caso um pouquinho mais complicado do que o group by apenas. Então, o que o group by vai fazer? Ele vai fazer exatamente o group by do SQL. Mas para quem não entende de SQL, o que ele vai fazer é pegar os caras que são parecidos, os caras que são idênticos desses textos e juntar. E o que ele vai fazer com esses caras que a gente juntar, a gente vai escolher. É o que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver se tem uma variável numérica aqui para nos ajudar. Ano, né? Vamos trabalhar com ano, que acho que é o único mês do registro não vai ajudar muito. Tá, vamos trabalhar com esse month after registration aqui. Bom, esse ano também funcionaria. Não tem nada numérico além disso? Potência, número de pictures não me ajuda. Acho que vai ter que ser esses dois aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer é agrupar as tabelas que são textos e fazer alguma conta, fazer alguma métrica com ela. Bom, aqui embaixo já tem um exemplo, né? A sintaxe é a seguinte. Eu pego o data frame. A sintaxe é qual é o código, né, em código em Python, código de programação que ativa essa funcionalidade. A sintaxe não muda. A sintaxe é o tipo de coisa que é mais fácil decorar ou lembrar ou aprender a pesquisar no Google do que ficar discutindo muito. A sintaxe do agrupamento é essa, group by. Algumas vezes você vai ver códigos que tem maiúsculo, às vezes vai ter minúscula, não tem muita opção. Às vezes os dois funcionam, que é mais confuso ainda. Lembra do DataFrame? DataFrame, o D era maiúsculo, o F era maiúsculo. Não sei porquê. O group by é tudo minúsculo. Então, o group by é uma função, ele abre e fecha o parênteses. Dentro do parênteses, a gente vai botar as colunas que a gente quer agrupar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de qual é a potência média através dos anos. Não sei. Quero ver se a potência média está aumentando ou diminuindo ao longo dos anos. Então, eu vou agrupar os anos. Beleza? Year of registration. Isso aqui não é o ano do carro, né? É o ano. Então, faz de quanto foi o ano do carro. Para o nosso experimento serve aqui. Eu vou agrupar essa coluna. Ó, tá vendo que o grupo vai receber uma lista. E se ele receber uma lista, já é um indício, já é uma pista de que pode receber mais de um, né? A gente pode botar outros agrupamentos que não são só o ano do registro. E aí, beleza. Agora ele agrupou. Se eu pegar isso, se eu rodar só isso aqui, não deveria me retornar nada. Quer dizer, eu botei a média, né? Isso aqui não deveria me retornar nada. Ele falou, agrupou, legal, o dado está agrupado, mas o que eu quero mostrar? Eu preciso escolher alguma coluna que eu quero analisar. Então, o nosso problema de negócio ali que a gente definiu eu quero ver se a potência dos carros está mudando ao longo do ano. Então, vou pegar outra coluna, que é o Power aqui, deve ser em HP, né? Não sei exatamente o que é o PS, mas deve ser em cavalos, horsepower lá. Beleza.
E aí eu preciso agregar esse dado de alguma forma. O que é agregar os dados aqui tanto no Excel quanto no SQL e agora no Pandas? Eu preciso ver qual é a conta matemática que eu vou mostrar esses dados. Eu poderia mostrar, por exemplo, só uma contagem. Se eu rodar uma contagem, isso aqui nada mais é do que o nosso value counts. Então, talvez com a diferença, com a vantagem do value counts ainda retornar o dado ordenado. Então, deixa eu rodar o value counts para vocês verem. A gente não mostrou essa coluna no value counts porque ela é numérica, né? E a gente mandou o if lá só nas variáveis de texto. Então, eu vou rodar aqui a mesma análise. Ah, minto, não é a mesma análise, né? O value counts, ele agregaria por uma coluna e contaria qualquer coluna. Aqui eu estou contando só essa. Então é parecido. Se essa variável for nula, ele não vai aparecer aqui. Quando eu dou value counts na variável original, né, no ano, ele está contando os valores do ano. Tá vendo? A diferença é que ele ordena. Então, o ano 2000 parece que foi o ano com o maior número de registros, seguido de 95 e assim por diante. Vocês lembram como é que eu fazia o plot, né? Nossa, tem alguma coisa bem errada aqui no ano 2000. Ah, acho que ele não indexou. Ah, tudo bem, não vai atrapalhar nesse instante. Ele deveria ter indexado por isso aqui, mas ele não considerou a ordem porque não é uma data. Tá tudo bem. Beleza. E aqui eu estou contando, mas na verdade eu não quero contar, né? Eu quero a média. Eu quero saber qual é a média de potência dos carros registrados em cada um dos anos. E é assim que a gente faria. Tem uns anos malucos aqui no 1000, sei lá, o carro do Pedro Alves Cabral tinha 0 de potência. E tem uns números que não fazem sentido. Tipo, 1800. Esse carro tem que ser muito potente para ser isso. A gente poderia simplesmente remover esses outliners. Aqui, né? Tem um monte de caso que não faz o menor sentido. Ano antes de 2000 e depois de 4000, acho que não deve fazer muito sentido. O que a gente vai fazer é filtrar esse dataset. Deve ser algum bug ali do crawler, alguma data errada. Vocês lembram como é que eu filtrava os dados da aula passada? Eu quero tirar os anos que não fazem sentido. Primeiro, quais anos fazem sentido? Vamos dar uma olhada rápida nos anos aqui. Uh, Opa, não é isso. Acho que o 100 não está funcionando. Vamos, 20. Cara, acho que a gente pode pegar desde, sei lá, da década de 70, né? De 70 a 2016, porque o dataset era a data de crawler do dataset era de 2016, não faz sentido ser muito antes. Como é que eu filtro esse intervalo de tempo da aula passada? Então vamos pegar de 1970, filtrando de 1970 até 2017. Eu tinha que fazer uma máscara, né? Eu vou criar uma variável em Python, chamar de máscara. Eu vou falar assim, olha, aí, de novo, sintaxe, não sou eu que escolho. A sintaxe era cláusula dentro de parênteses e comercial, cláusula dentro de parênteses. Esse aqui é o mesmo significado do e, do end, que a gente usou lá no if. Ele tem o mesmo efeito para programação para o Python do que esse cara aqui, ó, o end. Só que o end é do Python, é a sintaxe do Python, isso aqui é um código em Python, e aquele cara é como se fosse a linguagem do Databricks, né? Eu não estou usando. Está escrito em Python, mas na verdade o Pandas, eu falei Databricks, quis dizer Pandas. O Pandas é que está mandando na linguagem. A sintaxe que eu estou usando é a sintaxe do Pandas. Então, o e-comercial eu uso no Pandas, o end eu uso no Python. Então, como eu quero duas cláusulas, eu quero depois de 1970 e antes de 2017, eu posso assim. Aí você sabe que ele vai retornar. Ele vai retornar uma série. Tudo que ele retorna são séries com verdadeiros e falsos. Tá aqui, ó. Esse número aqui ele tem que ser maior ou igual a 1970. E ao mesmo tempo, né, simultâneo, ele tem que ser menor ou igual a 2017. A máscara vai retornar uma série que é uma série pandas mesmo.
é o tipo de coisa que, de novo, a gente faz no dia a dia, ó, uma série de verdadeiro ou falso. E eu posso usar essa série para filtrar. Então, se eu pegar um DF e passar essa série, que é uma série de verdadeiro, de booleano, de verdadeiro ou falso, para dentro dele, ele vai retornar só as linhas que são verdadeiras. Tá aqui. Foi quase todas as linhas, né? Filtrou umas 848 linhas que eram bugs ali, que eram coisas malucas. Um negócio legal é que eu posso criar uma coluna com essa máscara. Então, eu posso criar uma coluna que se chama anos que fazem sentido. E falar que os anos. E aqui é um igual só, né? Porque eu estou atribuindo o valor. E o valor que essa coluna vai receber é o booleano de verdadeiro ou falso. E aí no nosso data frame, ele vai ter uma coluna lá no final, que são os anos que fazem sentido. Agora eu poderia entrar no data frame e dar anos faz sentido igual a verdadeiro. Mas eu sou preguiçoso, eu vou usar a máscara mesmo. Então aqui, ao invés de fazer essa análise de anos até o ano 10.000, eu vou usar a nossa máscara aqui antes, para não vir besteira. Tá aqui, ó. Precisaria fazer alguma coisa um pouco mais científica, mas parece que a potência está aumentando ao longo do tempo, né? Parece que aqui na década de... É que tem uma variância enorme. Parece que aqui na década de 70 a potência estava, sei lá, próximo de um... Tem uns picos malucos, mas próximo de uns 80, mas se eu traçasse uma reta média, parece que o valor seria menor, né? Ele seria de uma reta média, passaria por uns 60, e ao longo dos anos tá subindo. E tem alguns outliers. É a venda, né? Não exatamente, não é essa análise, mas é uma simplificação aqui pra gente. Beleza? Tirar o plot aqui. Ó, potência média vendida em 1970, 35 unidades, né? Possivelmente são cavalos. E depois o número começa a ficar mais forte. Eu falei que a gente ia ver algumas coisas de plotagem, né? Vou começar. Então, acho que a primeira coisa de plotagem que eu costumo fazer, porque eu não enxergo muito bem, é aumentar a plotagem. Então, dentro do ponto plot, eu passo esse comando fig size, você deve imaginar que é o tamanho da figura. E aí talvez a parte confusa do fig size é que ele mede em polegadas. Daria para medir em pixel também, só que eu acho que polegada é mais fácil de entender do que pixel. E aí a gente passa basicamente duas medidas, a horizontal e a vertical. Então, depois vocês testem outros valores. Geralmente eu passo 12 e 9. É uma imagem. Primeiro, a proporção dele é 4:3. Poderia ser 16:9, mas é quase um quadrado, né? 4:3. E o tamanho da figura é um tamanho grande, são 12 polegadas por 9 polegadas. E a imagem fica enorme. Tem 1 bilhão de funcionalidades isso aqui. Se vocês derem um vírgula e um Shift Tab, será que eu acertei? Shift Tab? Tab só? Não sei. Eu acho que o Shift Tab aqui não está carregando, mas ele vai carregar a lista de funcionalidades que essa função de plotagem tem. E a função de plotagem em Pandas, aqui em Matplotlib, tem um pacote por trás disso que é o Matplotlib, um pacote super antigo e super bom. Cara, é muita funcionalidade, assim, as combinações beiram o infinito, é muita possibilidade. Mas, enfim, não está carregando aqui. Alguém lembra essa Shift Tab? Mas eu acho que tem que ser ali no começo da função, ali, antes do fix É, size. essa eu não sabia. Não está indo. Bom, depois vocês testem. Eu joguei no Google os métodos da função plot do Pandas, né? Que na real é o matplotlib por trás. Boa. Eu falei que ia mostrar o group by. E o group by é basicamente só essa sintaxe. Tem algumas complicações, por exemplo, eu posso colocar mais de uma variável aqui dentro. Eu posso colocar, por exemplo, o tipo do veículo, e eu posso dar uma vírgula e botar, deixa eu ver, cadê nosso for lá? Vou botar uma variável que é esse aqui, ó. Não foi reparado danos. Então eu vou agrupar por essas duas. A variável que eu botar na esquerda vai ser agrupada no lado esquerdo. A variável que eu botar na direita, enfim, vocês entendem. Então eu vou botar a variável da direita, da esquerda aqui, ó. Nossa, será que foi eu que escrevi isso? Bem possível. Não é possível.
Tudo bem? Então, aqui ele está agrupando a média de anos para cada um dos tipos de carro e eu agrupei por duas variáveis. A função que eu mais uso é uma função um pouquinho mais complicada, que é o aggregation, é o AGG. Vocês já, alguém usa essa função, que conhece essa função? Acho que ela tem uma bela de uma vantagem, que é... Eu não vou me aprofundar nela, porque talvez eu nem lembre, mas ela tem a bela da vantagem de você passar por uma única, desculpa, por uma única coluna várias formas de agregação diferentes. Então, funciona mais ou menos assim. Você passa o nome da coluna que você quer, por exemplo, esse ano de registro. Acho que é dentro de um dicionário. Então, tem esse símbolo aqui antes. Então, você passa o nome da coluna que você quer, 2 pontos, né, porque é um dicionário, e você passa uma lista de formas de agregação. Então, você tem o min, você tem count distinct. Não é count distinct que escreve, mas a ideia é essa. Distinct. Escrevendo errado. Distinct. Acho que é isso. Isso não vai rodar. Tem um count distinct, acho que é count n, um negócio assim. Então você consegue passar uma lista de agregações diferentes. E como é um dicionário, você pode fazer isso para várias colunas diferentes, né? Por exemplo, a coluna de potência. Então, na coluna de potência, eu quero o max, o min, o máximo, o mínimo e desvio padrão. Sei lá, são, de novo, completamente inútil, mas é para a gente aprender. O que eu errei? Deixa eu botar uma coluna assim. Não existe, porque ele não está aqui, ó. Tá, cadê? É, cadê o nosso count distinct? Você vê que eu realmente... A gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu vou entrar no Google para... Ah, ele está usando... Eu não sei se isso aqui vai funcionar. Mas eu tiro. No meu count distinct. Então, ó, eu agrupei os dados por tipo de veículo, pouco importa, e aí para cada uma das variáveis numéricas que a gente está agregando, eu agreguei por uma lista de funções matemáticas quaisquer. Então, trouxe máximo, mínimo e desvio padrão, trouxe média e a quantidade única, né, o count distinct. Para quem veio lá do count distinct, é para ver quem veio da SQL. Acho que nem todo mundo aqui é daquele mundo, mas ele basicamente conta os valores únicos, né? Deixa eu contar os valores não únicos também, que é só o count. Então, ó, a contagem de anos dá 420, mas são só 53 anos únicos. Que é quase todos os anos, né? Porque o nosso intervalo é de 70 a 2017, são 57 possibilidades. Engraçado que tem uns 65 aqui, uma coisa eu fiz errado. Beleza, então tem a contagem distinta, alguns agrupamentos. Isso aqui é muito útil. E aí o que você vai analisar, putz, estou analisando um dado da recovery, de recuperação, de quebra, putz, são formas diferentes de você escrever isso. Agrupar a coluna na linha ou na coluna? Eu boto essa variável com uma métrica estatística ou com a outra? E aí você vai escolhendo, vai testando de acordo com o seu uso. Mas, de um modo geral, esse aqui é o group by que a gente mais usa. Eu falei que tem vários, tem stack, tem mel, tem um monte de função dessa. Depois, quando você tiver uma necessidade muito particular, muito específica, você usa essas funções mais específicas. Mas, basicamente, você vai usar o group by e aí você vai usar o que eu mais uso, que é o cross-tab, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não vou passar por esses merge, join, esses negócios. Usa bastante, mas eu não acho que vai valer a pena a gente entrar tão cedo. Isso é para como é que a gente conecta os datasets. Para quem veio do SQL, seriam coisas parecidas com como é que eu dou um left join, como é que eu dou um lateral join, um full outer join, esses joins diferentes. Eu não vou entrar tanto nisso. Para quem veio do Excel, é muito parecido com o nosso PROC-V. Então, isso aqui, esse merge, esse tipo de função, cara, eu tenho duas tabelas, eu preciso conectar essas duas tabelas. Então, eu vou achar uma coluna que é uma coluna comum, tanto no Excel quanto no SQL, e vou usar essa coluna comum para trazer os dados de uma tabela para outra.
O merge é isso. É você escolhe quais são essas colunas comuns. Se fosse no PROC-V, você ia escolher a coluna, sei lá, tipo do veículo e juntar duas tabelas que têm o mesmo tipo do veículo. Aí no PROC-V seria o tipo do veículo. No SQL, você usaria o join com o tipo do veículo. Em Panda, você dá um merge com o tipo do veículo. Mas eu não vou. Já entrei tudo que eu queria entrar nisso. Eu quero gastar mais tempo no crosstab, que eu acho que é mais útil e mais usado. Aqui no notebook vocês vão ter algumas explicações aqui de como usar, mas vale a pena usar lá. Ai, cadê meu crosstab? Tá aqui. Essa função ela é realmente bastante útil. Ela faz um group by também, mas ela faz um group by um pouco um especial. Ela faz um group by tanto na linha quanto na coluna. Então eu acabo usando mais essa funcionalidade do que o próprio group by. O group by vocês viram, eu vou botando, lembra que ele recebe uma lista, né? Só que conforme eu vou botando elementos na lista, ele vai colocando tudo na linha. Tipo, eu botei 2 elementos, ele vai quebrando os elementos na linha. O crosstab consegue fazer coisas parecidas tanto na linha quanto na coluna. Então as suas possibilidades são um pouco maiores. Eu posso fazer um group by simples com crosstab, que é um caso particular, não tem nada na coluna. Então ele é um pouco mais genérico. Mas eu acho mais fácil entender o group by para depois entender o crosstab, que é mais usado. O crosstab, por um lado, ele é mais simples, porque basicamente você vai escolher o que está na linha, o que está na coluna e quais são os valores. Então imagina que você tem que escolher o que você vai agrupar. Não deixa de ser um group by, tá? O que você vai agrupar nas linhas, que ele chama de index, o que você vai agrupar nas colunas, que ele chama de colunas, e quais são as colunas que têm os valores. Que no caso do group by era aquela segunda célula que vinha, cara. Qual é a célula que eu vou analisar? Ah, vou analisar a potência dos carros, o ano de registro do carro. Depois você vai escolher, legal, vai aparecer o valor lá, mas que conta matemática, que função matemática eu vou usar para agregar esses dados? E a gente vai escolher uma. Então, é só uma releitura um pouco mais genérica do caso anterior. É assim que essa é a sintaxe. Beleza. Ele não é uma função do data frame, então eu não dou um df.crosstab. Ele não entende o data frame. Ele é uma função do pandas. Então eu vou chamar pandas, né? pd.crosstab. O Shift Enter me ajudaria muito agora. Ah, funcionou. Acho que era isso mesmo, Daniel. Tem que estar no começo. Então, ó, eu dei um Shift Enter e ele me abriu as possibilidades aqui. A gente não vai usar tudo, a gente vai usar só essas primeiras aqui. Então, o que ele precisa receber? Ele precisa receber as linhas, né? O que ele vai agrupar na linha, o que ele vai agrupar na coluna, quais são os valores, ou seja, o que vai ter nas células e qual função matemática que a gente vai colocar nas células. E esse negócio aqui, AGGFunk, ele é muito usado. Vários pacotes usam essa mesma forma aqui, então é legal vocês entenderem. Não só, assim, inclusive em outras linguagens usando essa mesma sintaxe. Então, beleza. Tem os nossos 4 campos obrigatórios. Index. O que a gente vai agrupar nas linhas? O que a gente vai agrupar nas linhas? Vamos escolher alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem lá. ListDef. Na linha a gente vai botar o tipo de veículo. Então, como ele não é uma função do DataFrame, eu tenho que passar, e aí vai a importância da aula passada, eu tenho que passar séries para ele. Ele trabalha com as séries. Então, eu não adianta eu passar o nome da coluna, eu tenho que passar a série do DataFrame. E para passar a série, você já sabe, é assim. Se eu botar 2 colchetes, ele não passa a série, ele passa o DataFrame com uma coluna. É diferente, não funciona. Então, o index vai ser o tipo do carro. Aí tem o columns aqui. Será que é no plural? Não lembro. Eu vou passar outra série. Sei lá, pode escolher qualquer coisa. Vamos escolher o brand. Aí tem o terceiro parâmetro, são os valores. Então, o que eu quero mostrar ali no cruzamento dessas duas variáveis agregadas? De novo, análise completamente inútil, tá? É para aprender o pandas mesmo. Vou botar potência. E a última função era a função lá do group by, que era a última etapinha, né? Tipo, eu vou agregar como esses números? Eu vou contar, eu vou botar o valor máximo, eu vou botar o desvio padrão, eu vou trazer a média. Então, a ggfunc, né? É function, né? De qual é a função de agregação que eu vou agregar esses valores? Outro detalhe importante: esses caras podem ser números e textos e objetos. Os valores geralmente são números. Se você botar um texto aqui, provavelmente vai dar pau. Algumas funções funcionam, tipo a n-unique, a contagem de valores únicos.
mas geralmente esse campo aqui precisa ser um campo numérico. Então, a ggfunc, olha que legal, eu posso escrever média aqui que funciona. Eu quero dar uma dica para vocês aqui. É mais fácil ler dar um passo para trás. Notem que tem muito mais marcas de carro do que tipos de carro. Geralmente, vai ser mais fácil de você ler a variável que tem maior quantidade nas linhas e a que tem menor quantidade nas coluna, porque é mais fácil de você empurrar o monitor para baixo do que você empurrar o monitor para a direita. Então, uma boa prática é você colocar no index aquela variável que tem mais coisas diferentes, que nesse caso é a brand. Então, eu vou trocar marca por tipo de carro. Isso é mais natural de ler. Então, você tem os cruzamentos, né? Alfa Romeo, ônibus, ele não achou nada. Esse Nancy significa não é um número, né? Not a number. É basicamente, putz, não achei nenhum registro. E aí ele entende o nulo, não é zero para ele. Zero é média zero, tem um significado. Peguei mais 1.000 e menos 1.000, a média deu zero. Não, é diferente de zero. É não, cara, a conta que deu aqui não é um número, é nulo. Então, ele cruzou essas variáveis e trouxe a média da potência de cavalos com esses cruzamentos. Uma coisa que eu costumo fazer, acho que vale a dica, esses nans aqui, eles meio atrapalham a visualização. Então, talvez a dica mais simples seja pegar esses nans e dar um filnar. Esse filnar, não sei se é assim que se expressa, mas ele basicamente vai substituir esses campos nulos pelo que eu quiser. Eu posso substituir por zero. Só que eu falei para vocês, o zero não é correto, não é correto matematicamente, mas ele tem um significado. Ele significa que a média é zero. E a média não é zero nesse caso. Então, talvez o melhor símbolo aqui seja uma string, né? Um tracinho, que é o campo do nulo. O que a gente poderia fazer aqui também? Anote que as casas decimais, eu não sei como ele definiu, alguns ele definiu como uma, outros ele definiu como um monte. Acho que ele deve ter ido no limite. Deve ter algum parâmetro default do Pandas para botar 6 casas decimais, não sei. Talvez uma coisa que a gente poderia fazer, não sei se vai funcionar, mas é dar um. Ó, tá vendo? Eu dei um método dele, né? Um ponto, filtrar. Isso é muito comum. E aí o código começa a ficar difícil de ler. Aí eu filtro o que for nulo e substituo por um hífen. Agora eu vou filtrar de novo, eu vou usar o dataset, usar outro método do dataset, que é o round, que é o de arredondar. Então, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Eu quero arredondar para 2 casas decimais. Acho que não vai funcionar. Tem um jeito melhor de fazer isso. Tem um jeito que é você indo lá no Pandas e definindo direto, mas não é tão elegante. Alguém lembra como faz isso? Sem alterar o parâmetro do Pandas? Não. Bom, deixem sem um arredondamento por enquanto. Talvez a melhor resposta seja procurar no Google, mas se eu ficar procurando tudo no Google, a aula não vai para frente. Bom, que acho que não tem muito mais coisa depois disso. Tem os exemplos que eu reescrevi. Tô vendo, a ggfunc faz uma contagem exclusiva ali dos campos únicos. Você só botar aqui na função de agregação. Tem outras funções que eu não vou entrar tanto. Match talvez seja uma das que eu mais gosto, mais usadas, mas acho que é um pouco mais avançado de entender. E aí a gente vai lá para as exportações, que acho que realmente ajuda a gente no dia a dia. Deixa eu só. Tá. Legal. Então, como é que eu pego esse nosso data frame em pandas? Vamos abrir ele aqui. Transformar isso numa célula de texto, escrever exportando. Legal. Tem o meu data frame aqui. 50 mil linhas. Eu poderia filtrar ele com a nossa máscara de anos exclusivos, de anos que fazem sentido. Beleza. Agora, o que eu quero é como é que eu exporto esse data frame para um outro formato, por exemplo. Eu tenho um formato de CSV, eu quero transformar ele num Excel, ou num Stata, ou sei lá, no arquivo que eu quero, num arquivo binário. No Pandas isso é muito simples. É básico, assim como quase tudo de função, né? Você vai pegar o data frame, dar um ponto. Lembra que quando a gente queria importar um arquivo, a gente escreveu read aqui. Opa, não foi.
Era Pandas, né? Pandas Real. E aí ele apareceu todas essas possibilidades aqui, cara, importa um arquivo em JSON, em HTML, você tem um monte de SAS, SQL, um monte de Stata, todas essas funcionalidades. Para eu exportar um arquivo, eu vou fazer uma coisa parecida. Mas ao invés de chamar o Pandas, eu vou chamar o próprio DataFrame. Eu vou dar um to e vou dar o tab para ele mandar, cara, quais são as possibilidades aqui que você me permite exportar? É muita possibilidade. Inclusive, eu já usei muito o Pandas para transformar arquivo, só para transformar arquivo em outro. Então, eu poderia mandar essa análise, que a gente não fez muita coisa, né? Foi só o treinamento, mas eu poderia transformar essa análise, essa tabela dinâmica que eu criei, num arquivo em Excel. Talvez seja um uso comum. Então, eu dou um to Excel, eu coloco o nome do arquivo, então arquivo da aula 4.xlsx. Onde ele vai salvar? Ele vai salvar no mesmo path, no mesmo diretório do Windows que está o seu notebook. Se você quiser salvar em outro diretório, simples. Você bota o diretório aqui antes do nome do arquivo. A gente vai fazer também. Tá aqui. Nossa, demora. Se eu abrir a minha pasta, ele deveria aparecer um Excel aqui, mas por alguma razão tá dando algum problema. Não É rolou. o segundo Tá aqui, arquivo ó. ali, não é? Não, mas tá rodando ainda, acho que ele tá escrevendo ainda. Daqui a pouco vai aparecer um pop-up da segurança aqui. Alô, segurança. Será que vai dar pau? Queria mostrar o quanto é rápido, quebrei a cara. Olha lá, não tá funcionando. Talvez seja alguma permissão de... Quando der pau, vocês apertam nesse quadradinho aqui. Ele vai tentar parar o processo que está rodando. Alguns processos param, alguns não. Rodou. Aí demorou uma vida, né? Tem uma coisa bem errada. Deveria ser instantâneo. Então, tá aqui o nosso Excel. Poderia salvar em qualquer coisa. Ó, tem até a data que a gente criou ali. Anos que fazem sentido. Olha como ele transforma isso para verdadeiro. Coisa do Excel. Eu mandei um booleano, true ou false, para ele. Ele traduziu para mim. Então, o que eu posso fazer, queria mostrar para vocês, é exportar para outros formatos e mostrar para vocês o quanto eles são diferentes em velocidade. Então, se eu exportar para CSV, eu falei para vocês, CSV nada mais é do que um arquivo de bloco de notas. Se você abrir o bloco de notas, tá aqui, ó. Um CSV e um bloco de notas, ele tem as mesmas funcionalidades. A diferença é que o CSV é um arquivo de texto separado por vírgula. Mas ainda assim é um arquivo de texto. Se eu escrever assim A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, ele vira um CSV. Para o Windows é a mesma coisa. Então é um arquivo muito leve, que é um arquivo de bloco de notas. O Excel não é tão leve assim. Então vou colocar aqui, ó, arquivo da aula 4.csv. Prefiram salvar em... Olha a velocidade. Eu poderia usar aquela função timeIt aqui, né? Ele vai rodar várias vezes e me falar a média do tempo. Então, na média, demorou meio segundo, 70% de um segundo. Eu não vou rodar esse negócio de novo porque vai demorar bastante. Eu não estou a fim de esperar. Ele rodou 7 vezes e me retornou a média de tempo. O que eu gosto... CSV talvez seja o arquivo mais fácil de você abrir e ler. Deixa eu dar uma olhada rápida no arquivo. É esse cara aqui, né? Como o meu computador é configurado para abrir CSV com Excel, é esse cara aqui. Então, eu vou abrir ele com o bloco de notas, que eu prefiro. Muito rápido. Se eu pegar o tamanho do arquivo, vocês vão começar a entender por que demora mais. Esse arquivo no CSV tem 9 megas. No Excel ele tem... Opa, tem uma coisa muito errada agora. Esse arquivo deveria ser muito maior no Excel. Talvez não tenha exportado todas as linhas. Olha as coisas dando errado aqui, a gente não sabe explicar. Tem todas as linhas, não sei explicar. Eita, bizarro. Será que não é porque você Ele pausou o exportou processo? 7 vezes. Ele exportou 7 vezes. Vai Hum. ter 1 bilhão, uma caralhada de linha. Abrir com Excel. Deveria ter 350 mil linhas, né? E tem quase o mesmo tamanho. Vamos ver se eu tô certo. Não tô certo. Não sei por quê. Vou ficar devendo. Geralmente um arquivo CSV cara, não é metade do tamanho, é 10% do tamanho. Só que o que realmente faz diferença, e talvez essa seja a dica, é você exportar em um arquivo binário. Tio, parquet.
arquivo da aula. A diferença é que o binário a gente não consegue ler facilmente, ponto parquet. Esse negócio é muito, muito rápido. Eu não mostrei para vocês os problemas que um arquivo de CSV e um arquivo de Excel dão ainda. Dá muito problema. Principalmente no tipo de dado. Então, dado com acentuação, ele chama de encoding isso. O encoding dá muito problema. Posso, às vezes, um dia resolver um problema de encoding. Parquet não tem... Outra vantagem de um arquivo Parquet é que ele não tem problema de encoding. Por outro lado, a parte ruim disso é que você não consegue clicar 2 vezes no arquivo e ver o que tem dentro, porque ele escreve em binário. Tipo, sabe aqueles 0,1? Ele escreve nesse 0,1. Vou mostrar para vocês o quanto é mais rápido e o quanto é menor, né? Deixa eu abrir lá. Ó. Do Excel demorou, sei lá, 15 segundos. Esse negócio é muito rápido, é meio segundo. Aqui é um quarto de segundo. Aqui tem 50 mil linhas. A gente nem brinca com o arquivo de 50 mil linhas, é melhor abrir no Excel. Quando você está falando de bilhão de linhas, dezenas de milhões de linhas, isso aqui faz muita, muita diferença. Às vezes é a diferença de rodar ou não rodar. E aí, qual é a dificuldade do arquivo Parquet? Cadê? É que você não consegue abrir. Aqui, ó. Eu vou abrir com o meu bloco de notas de novo. Tem um Sublime, Sublime é melhor. Não. Ele é ilegível. É o que a gente chama de binário. Só que, se você, por exemplo, lembra o Databricks? Putz, Databricks para cima, Databricks para baixo. Databricks só trabalha, o default do Databricks é Parquet. Porque é o melhor formato do mundo, o formato mais menor, mais otimizado, é tudo melhor. Lembra do tamanho desses arquivos, né? Vamos ver o tamanho de um arquivo Parquet. É grande para mim, eu achei que ia ser bem menor. Geralmente ele é mais rápido, ele é menor. A única desvantagem é que você não consegue abrir o arquivo rapidamente. Tipo, dá uma boa olhada no arquivo. Para você ler o que tem dentro dele, você vai precisar rodar o teu Databricks ou o teu Pandas aqui. E aí, na hora de importar o arquivo, bom, você já sabe o que você vai fazer, né? Você vai dar um pandas.read. Aí depende se você quer ler qual deles, né? Mas eu vou ler o Parquet, que é o melhor. É mais rápido. Dá menos problema. Talvez a grande vantagem seja que não dá problema, porque quando esses caras começam a encrencar com acentuação, putz, dá um trabalho de resolver. Esse aqui, enfim, ele é mais prático. Então, acho que essas são as primeiras dicas. Outra coisa que eu quero fazer putz, e se eu quisesse exportar ou importar, sei lá, milhares de Excels? Então, imagina que o teu cliente, você tem vários clientes, os clientes começam a mandar Excel para você. Você precisa abrir o Excel e ficar concatenando um embaixo do outro. É o tipo de tarefa que acho que talvez não hoje, né? Hoje tá mais popular essas linguagens. Mas eu, quando comecei a trabalhar, fiz, cara, muitas vezes. Cara, tá aí, ó, 500 Excel pra você aí abre, aí escreve um código VPA lento que fica percorrendo. Fazer esse tipo de coisa. Bom, vocês já viram tudo que a gente precisa. A gente precisa passar um for, ler os arquivos e ficar botando um embaixo do outro. A única coisa que eu não mostrei para vocês é como botar um embaixo do outro, que é o que eu vou mostrar agora. Então, a gente primeiro vai criar um problema, que é pegar o nosso data frame e fazer ele virar, sei lá, 100 data frames, e depois pegar esses 100 data frames e ir botando um embaixo do outro. Então, vamos... A gente não tem muito mais tempo, né? Tá, deixa eu passar por código direto. Ai, cadê o código? Só um instante. Eu sei que quando eu fico subindo e descendo a tela, vocês não entendem nada, mas só para ganhar velocidade aqui. Subindo a tela procurando o trecho de código. Não estou achando esse trecho de código aqui. Eu vou acabar não passando por isso aqui e usar esses últimos minutos para mostrar as plotagens para vocês, mas vou pelo menos explicar a lógica aqui. O que a gente faria primeiro? A gente ia pegar um arquivo qualquer, pode ser aquele de automóveis mesmo, e fazer filtragens nele, por exemplo. Eu poderia pegar o arquivo fazer um for. Quantos arquivos eu quero? Sei lá, vou gerar qualquer número, eu vou querer 100 arquivos, então eu vou falar assim, ó, para cada arquivo em range 100. Então, cada vez que eu vou passar 100 vezes, eu me pego uma amostra aleatória desse arquivo. Como é que eu extraio uma amostra aleatória de um data frame? Eu uso df do dataframe.sample. Vai ser mais um dos infinitos métodos do Pandas. Qual o tamanho da amostra que eu quero? Então, deixa eu rodar isso aqui fora. Eu falei que não ia fazer e já estou fazendo.
Eu quero uma amostra pequena, eu quero uma amostra de 100 linhas aleatórias. Tá aqui, ó. Ele me devolveu 100 linhas de forma aleatória. E aqui está o índice das linhas, né? Ele pegou a linha 31.000, pegou a linha 7.000 e assim por diante. O que ele vai fazer é, cara, faz um for, passa 100 vezes, pega um sample e dá um till CSV. Aí eu vou botar o nome do arquivo com esse número arquivo, porque esse arquivo é basicamente um número, né? Se eu abrir a variável arquivo, print arquivo. É que vai printar 100 vezes, então vou dar um break. Aí eu vou falando, cara, pega o nome do arquivo e concatena esse zero. Então eu vou ter uma porrada de arquivo. E depois o que eu vou fazer é. Acho que é L, ó. Ixi, não funciona. ls. Quebrou minha cara. Existem alguns comandos que você consegue editar que não está funcionando na linha de comando para você percorrer os arquivos. E aí o que a gente vai fazer é, cara, me fala quais são os arquivos que estão dentro dessa pasta. E aí o Python ia devolver uma lista com todos os nomes de arquivos. Vocês já entenderam o óbvio, né? Eu vou percorrer a lista. Cara, abre o primeiro arquivo, pega o conteúdo do arquivo em DataFrame, pega aquele conteúdo e fala que ele é o primeiro, né? Fala que ele é o conteúdo principal. Beleza, agora abre o segundo, pega o conteúdo do segundo e cola embaixo, pega o terceiro e cola embaixo. Fazer isso em pandas putz, seria mais rápido fazer do que explicar para vocês, é muito simples. Aqui está o código que faz isso. Então, ele pega essa variável files, essa variável files é aquela que eu estava tentando rodar, né? De, cara, quais são os arquivos dentro da pasta? E basicamente faz esse concat, que é a função que concatena um arquivo embaixo do outro é esse concat. Talvez o único truquezinho para a gente seja esse eixo. Eu preciso falar que o eixo é o 0 porque é o eixo das linhas. Se eu botar o eixo das colunas, que é o eixo 1, ele vai botar um do lado do outro. Aí vai ficar um negócio horizontal, infinito pro lado direito. Então, o único truque, às vezes eu erro, se você não botar o eixo, tem que ver qual é o default dele. Então, deixe sempre o eixo 0 para você botar as coisas uma embaixo da outra e não do lado da outra. Mas é o tipo de coisa que ajuda bastante a gente ganhar tempo no dia a dia. Ó. Roda, sei lá, 100 arquivos no nosso exemplo rapidamente. Eu vou voltar lá para as plotagens. Pelo menos, eu não vou passar pelo código, mas vou mostrar algumas possibilidades. Primeiro, plotagem é um assunto inicialmente muito difícil em Python e Pandas, de modo geral. O Matplotlib, que é a biblioteca padrão do Pandas, que até tem outras bibliotecas mais simples agora, mas eu acabei aprendendo lá atrás Matplotlib e fiquei com ela na cabeça. Ela tem uma sintaxe, a sintaxe é como se fosse a linguagem da biblioteca, né? Ela tem uma linguagem dela um pouco difícil no começo. Mas se vocês entenderem quais são as possibilidades, que é um pouco do que eu vou mostrar aqui, mas eu vou passar rápido dando um scroll no mouse e a gente abre algum site de plotagem boa que vocês vão ver que é insano, é realmente muito bom. Mas tem as plotagens básicas, né? Essa aqui é a plotagem de linha, e aí a gente usa essa plotagem quando a gente tem alguma dimensão que é correlacionada. Então, por exemplo, aqui tem uma dimensão, não se chama correlacionada, né, mas só para simplificar o discurso. Essa dimensão aqui ela não é independente, uma data não é independente da outra, ela tem uma ordem, ela tem uma sequência. Então, esse tipo de plotagem a gente usa quando tem uma sequência. O ano, a distância, variáveis que não são independentes. Não adianta eu fazer isso com potência. Potência do carro até tem uma ordem, mas tem muita coisa que não tem ordem. Quando não tem ordem, esse tipo de plotagem não funciona. Então, esse é um deles. E tá vendo que eu só dou um ponto plot, né? Não tem nada. É simplesmente isso, ponto plot. O ponto plot ele entende essas variáveis que têm alguma conexão. Se não tiver essa conexão, como uma data tem, aí o mundo fica um pouquinho mais complicado. Então, esse aqui é o tipo de plotagem, a gente chama de histograma. Eu importei outro pacote aqui em cima, o NumPy. Eu estou rodando dados aleatórios, né? Eu estou usando NumPy.random, então cada vez que eu rodar vai vir um gráfico diferente. Se você rodar na sua máquina também vai vir um gráfico diferente. Então não espere a mesma coisa. Não vou explicar tanto, só vou rodar. Esse aqui é o histograma, acho que esse é o gráfico que eu mais uso, acho que é o gráfico mais popular. Então eu pego uma distribuição qualquer e vejo como ele está distribuído ao longo dos valores, né? E o eixo horizontal são os próprios valores. Eu gerei uma amostra aleatória, que eu poderia abrir o DataFrame para vocês. Tem 1000 linhas aleatórias. Ele está falando, cara, a média desses dados, tá vendo? 0,71, menos 0,3, assim por diante. A média está aqui próxima do valor negativo, né? Menos qualquer coisa. A gente poderia analisar a média assim, ó, ponto min. Então a média está um pouquinho menor do que zero. E a distribuição dos dados é essa.
Então, acho que tem algumas coisas que a gente faz sempre, que, por exemplo, beans, o default dele, beans é quantos retângulos ele vai criar. O default dele são 10. Dependendo do que você está analisando, 10 é meio grosseiro, você não consegue analisar com cuidado. Então, eu costumo usar 50, dependendo da quantidade, da variância dos dados. Então, como é que lê isso aqui? Esse tipo de gráfico a gente vai usar o curso inteiro. Então, vai ser muito difícil sair da estatística sem passar muito, não é pouco, é muito por esse tipo de gráfico, analisar diferentes distribuições. Então, ele está falando que é mais ou menos simétrico, né? Depois eu mostro como é que mede a simetria. Esse aqui são os valores, então esse eixo horizontal de baixo realmente são os valores que a gente está analisando. Eu poderia fazer isso aqui, ó, df. Qual era a potência mesmo? List df. Sobrescrevi. Depois a gente faz isso. Poderia plotar a distribuição da potência dos carros, isso é uma coisa mais interessante de ver. Então, aumenta o número de bins, geralmente dá alguma transparência, porque a gente pode plotar vários datasets sobrepostos. Então, alfa igual a esse alfa é o parâmetro de quão transparente. Aqui não vai fazer diferença, porque só tem um, mas geralmente você tem várias distribuições. Para você ver uma em cima da outra, você precisa botar um alfa baixo, tipo 0,5, para você realmente conseguir ver uma distribuição em cima da outra. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ele vai me gerar duas colunas. Opa, não era isso que eu queria. Eu não vou fazer agora. Era para ele colocar no sobreposto. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer a gambiarra aqui, depois vocês me perdoem a grosseira. Mas isso aqui deveria... Puta merda. Não era para ele fazer isso. Será que é o ponto e vírgula? Não sei o que está acontecendo. Ele deveria colocar no mesmo gráfico em cima do outro. Que droga. Não sei, depois eu vejo com calma. Tá, esse aqui é um exemplo melhor, né? Aqui tem um alfa em algum lugar. Tá vendo? Esse alfa aqui é a transparência que a gente setou. Então, esse tipo de gráfico talvez seja um dos mais usados, mais importantes, para a gente ver qual é a distribuição da variável que a gente está analisando. É importante conhecer bem. Na box plot, não vou entrar, estou mostrando mais as possibilidades. Esse aqui a gente chama eu não sei se ele está empilhado aqui, é o stack desse. É stack porque ele está com o tipo de plotagem como área. Então, o laranja não está atrás do azul, né? Ele está empilhando. É um gráfico, ele chama de stack, de empilhado um em cima do outro. Esse gráfico talvez seja tão importante quanto o de distribuição. Na verdade, enfim, ele é parecido com o gráfico de distribuição. A gente pode analisar o gráfico de distribuição com duas variáveis assim. Então, isso aqui gera um histograma. Então, acho que tem dois gráficos que a gente deveria se atentar aqui. O scatter plot, que a gente vai usar bastante, que é esse cara aqui, e o histograma, que é esse cara aqui. Esses são os importantes. Quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa o outro, a gente vai indo com a prática ali dos problemas que vão aparecendo nos próximos dias. Aqui tem muito ponto, né? Talvez esse cara seja um bom exemplo de usar o alfa, o parâmetro alfa de transparência. Porque eu não sei se tem mais pontos aqui no meio ou mais pontos aqui, já que a cor é sólida, eu não consigo analisar isso. Então, se você botar uma transparência... Opa, é pouca transparência ainda, vou botar um 4. Você já começa a entender que tem muito mais pontos no meio do que na periferia. Tem que ser um número bem pequeno, tá vendo? Aqui a transparência jogou os poucos pontos para fora. Tem um parâmetro que eu gosto que é a resolução. Mas eu não vou alterar isso agora. Beleza. Eu já tinha mostrado um pouco disso. Gráficos simples talvez sejam mais simples no Excel. Mas depois do gráfico não precisa nem ser complicado. Gráficos médios, o Excel já fica quase impossível. Cara, eu quero fazer um gráfico um pouquinho mais especial, sabe? Pegar o negócio e botar de ponta cabeça. Lá, às vezes é impossível. Às vezes você usa uma gambiarra gigante. Fazer um diagrama de Venn no Excel. Putz, tá um trabalho, nem sei se é possível. Diagrama de Venn é aquelas bolinhas que ficam uma contida na outra. A gente vê depois. Aqui, você vai baixar um pacote que faz diagrama de Venn e lê o que o pacote faz. Eu não mostrei aqui, mas o Matplotlib, que é essa plotagem padrão do Pandas, ele não é muito interativo. O Python tem muitos pacotes de plotagem interativa muito bons.
A gente não tem muito mais tempo. Eu começo, que não é o tema, né? Mas eu começo a próxima mostrando um pouco as flotagens, plotting on internet. Não, escrevi tudo errado. Tem muita coisa pronta que, sim, que você pode usar sem muito esforço, plotline. E a gente encerra aqui. A qualidade, o nível das plotagens assim, é insano, é coisa de primeiro mundo mesmo. Então, você acaba pegando alguém que já fez coisas que você precisa, procura na internet e reaproveita o código. Não tem muito segredo. E tem, assim, o nível de personalização que você precisa, cara. Depois eu posso trazer algumas coisas que eu fiz em outras empresas. É um salto de qualidade. Às vezes dá trabalho, fazer bem feito dá mais trabalho do que fazer de qualquer jeito, né, no Excel. Mas se você precisa de alguma coisa realmente específica, particular, isso aqui é muito melhor. Show, ufa. Hoje foi isso, pessoal. A gente acaba Pandas aqui. Aliás, acaba toda a introdução aqui. Essas são as 4 aulas de linguagem necessária para a gente aprender Analytics. Então, a gente passou tudo que tinha para ver de Python, tudo que tinha que ver de Pandas. E depois a gente vai chamando as funções quando precisa. Certo? Dúvidas? Vou parar de compartilhar a tela. Interromper a gravação.